Estudo bíblico Miqueias 5, versos 1 a 6. Partindo da presente aflição, verso 1, esta profecia move-se em direção ao advento e vitória do Messias. Verso 1. Este versículo parece estar relacionado aos últimos versículos do capítulo anterior, ao cerco da Babilônia. Jerusalém é convocada a fortificar suas muralhas e mobilizar suas tropas para se defender de um ataque inimigo, pois será posto sítio contra os seus habitantes. Ele diz que os inimigos atacarão o governante de Israel na face com uma vara, o que significa um grande insulto a um governante oriental. Esse insulto contra o líder de Israel significa que Jerusalém sucumbiria diante dos seus inimigos babilônicos e cessaria toda a sua força para resistir. Segundo Reis 25, versos 4 a 7. O Senhor faria com que outras tropas estrangeiras a envergonhassem e seu governante fosse golpeado no rosto com mais desdém. A vara não é apenas um instrumento material de punição, mas uma metáfora para insultos atirados contra alguém. Zedequias sofreu isso, e muito mais Jesus, o Messias, o verdadeiro governante de Israel, quando foi humilhado pelos gentios e pelos seus próprios compatriotas antes de ser crucificado. Versos 2 a 15. O nascimento do Messias e seu reinado. Da mesma forma que Isaías, Miqueias também esperava pelo Messias e diz que ele nasceria em Belém e traria restauração à nação. Belém de Judá é uma cidade na parte montanhosa de Judá chamada Efrata, Gênesis 35, verso 19 e 48, verso 7. É diferente de Belém, outra cidade na tribo de Zebulon, Josué 19, 15. Por isso é escrita nesse versículo de Miqueias como Belém Efrata. Belém era mesmo uma cidade pequena e não muito importante, se comparada às outras cidades de Judá. A única coisa que a fazia importante era o fato de ser a cidade natal de Davi. E é justamente aí que Miqueias afirma ser o local do nascimento do Messias, um descendente de Davi. Após Edequias, não houve mais descendente da casa de Davi que se assentasse no trono da nação, pois depois do exílio a Judéia foi governada por governadores nomeados pelo rei persa. Em seguida, por sumos sacerdotes nomeados pelos reis Ptolomeus e Seleucidas, até Antípatro, um idumeu ou edomita, pai de Herodes o Grande, colocado pelo general romano Pompeu como procurador da Palestina em 67 a.C. Verso 2. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Isso vem a confirmar a natureza sobrenatural do Messias, seu caráter divino, pois fala de sua eternidade. Verso 3. Os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Isso confirma que durante muito tempo, até que o Messias fosse dado a Israel, o povo seria entregue nas mãos de impérios e nações estrangeiras, pois não conheceria seu rei, não seria uma nação com governo independente. Verso 4. O restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Isso fala a favor da união entre Israel e Judá, o restante dos irmãos do governante, que só seria possível nos tempos do Messias através da sua igreja, pois isso não pôde ocorrer materialmente devido à separação dos cidadãos em partidos políticos e seitas religiosas que surgiram no período intertestamentário e no início da era cristã, os zelotes, por exemplo. Nesse período, o povo judeu sofreu com guerras civis que ficaram mais evidentes na época dos Macabeus e do período Hasmoniano, quando esses líderes também brigaram entre si. Na época dos romanos, a Judéia, ou Palestina, estava dividida por muitos partidos em constante desacordo, o que propiciou a destruição posterior de Jerusalém por Tito. Além de grupos extremistas, zelotes e sicários,
Havia outros partidos políticos religiosos que também estavam em oposição constante. Os fariseus, os saduceus e os essênios, que surgiram durante a fase do período ptolomaico, em especial durante o reinado de Ptolomeu II Filadelfo, 250 a 198 a.C. Verso 5. Jesus, como uma figura do bom pastor, ele uniria judeus e gentios debaixo da graça, do favor imerecido de Deus numa só família. Sua igreja, João 10,16. Seu nome passaria a ser conhecido em toda a terra. Seu governo espiritual sobre Israel libertaria seus filhos da escravidão do pecado e da humilhação da servidão a homens ímpios, dando-lhes uma segurança maior em relação à vida, pois conheceriam a liberdade do Messias e receberiam um reino que jamais lhes seria tomado. Jesus será a paz que o seu povo está esperando. Quando lemos os versos 5 e 6 e o comparamos com Isaías 9, versos 1 a 7 e 11, versos 1 a 10, dá a impressão de que os dois profetas, por causa da situação caótica em que viviam, estavam esperando a vinda do Messias para um tempo bem próximo a eles. É difícil identificar pastores e príncipes citados pelo profeta como algum personagem que tenha vivido nessa época, ainda mais com alguém que fosse capaz de livrá-los da Assíria, quando esta viesse à sua terra e entrasse por suas fronteiras, e que pudesse consumir a terra da Assíria, a espada e a terra de Nimrod, a Babilônia, dentro de suas próprias portas. Isso seria uma coisa para Deus fazer, para o Messias que o profeta estava esperando. Mas ele viria muito tempo depois e com outro objetivo determinado pelo Pai. Versos 7 a 9. Quando o povo for livre da Assíria e da Babilônia, o profeta diz que o remanescente santo que o Senhor deixar será disperso entre as nações e será como uma bênção para muitos povos. Como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, e reinará entre eles como uma força poderosa, como um leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Em outras palavras, a dispersão judaica. Entretanto, essa parece mais uma profecia sobre o Israel espiritual, a igreja do Novo Testamento. Portanto, essa profecia já foi cumprida na pessoa de Jesus, derrotando o diabo na cruz e nos constituindo embaixadores do seu reino na terra, fazendo sua doutrina verdadeira prevalecer sobre os sofismas de Satanás. Não importa onde sejamos colocados. Isso começou com seus apóstolos e discípulos no início da era cristã, que foram a muitos lugares e levaram a semente do Evangelho. Nota: hoje, a Igreja de Cristo, constituída por todos os que aceitaram o seu sacrifício, sua ressurreição e sua autoridade sobre todas as coisas, e que assume seu chamado, é o remanescente que faz a diferença onde estiver. Verso 9. A tua mão se exaltará. Miqueias ainda mantém a esperança da vitória do Senhor sobre seus inimigos. Versos 10 a 15. O Senhor confirmava através de Miqueias a sua intenção de purificar seu povo da violência e da idolatria, que pareciam os dois pontos mais nevrálgicos daquela nação. Por isso é que está escrito em sequência o nascimento do Messias e como sendo uma característica do seu reinado. Assim como o nascimento de Jesus, uma nova dispensação começou para Israel e se tornou clara para aqueles que se converteram e abandonaram os antigos costumes por causa da revelação particular que receberam dele, como aconteceu com Saulo de Tarso e com os demais apóstolos do Senhor. Verso 10. Naquele dia, se refere à primeira vinda de Jesus e aos tempos do Evangelho. Eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Diz respeito à sua índole bélica, que também havia provocado muitas contendas, não apenas dentro da própria sociedade israelita, como também entre Israel e os países vizinhos,
quase que fazendo os judeus competirem com as nações bárbaras e ímpias ao seu redor em matéria de crueldade. Não era esse o plano de Deus para o seu povo. Jesus veio trazendo outra doutrina, ensinando a paz e a santidade. Verso 15: com ira e furor. A frase desse versículo parece ter uma revelação bastante espiritual, se pensarmos que está ligado ao pensamento anterior sobre a profecia ter sido cumprida com a vinda de Jesus. Devemos nos lembrar que a cruz foi o momento em que o ministério de Jesus teve seu ápice, cumprindo a missão para a qual ele veio e pondo um fim à inimizade entre Deus e os homens, principalmente por causa da idolatria, e deixando claro que só ele seria capaz de fazer essa religação. Ao dizer está consumado, o véu do santuário se rasgou e algo muito forte foi feito pelo próprio Deus no âmbito espiritual, consumando sua ira contra todo tipo de deformação carnal e pecado provocado por Satanás durante tantos milênios, em especial a praga da idolatria. Quem estava ali naquele momento, com certeza foi impactado pela verdade, pois a loucura da idolatria se tornou patente e o caráter e o propósito do Pai se tornaram claros para os que tiveram olhos para ver. Assim, Jesus fez o trabalho completo e deixou o caminho aberto para o ser humano exercer seu livre arbítrio. Essa ira foi sofrida pelo Filho por causa do pecado de todos nós, mas será sentida e vivida na própria pele por aqueles que insistem em desobedecer e, por orgulho, não aceitaram a propiciação que foi feita pelo Filho de Deus. Portanto, para uns essa profecia já foi cumprida, para outros ela ainda se cumprirá.